Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Enquanto você abre aí, eu quero, lógico, convidar as mulheres. Cadê as mulheres dessa casa? Eu quero convidar você a estar conosco no culto das mulheres, que é o culto Elas, que vai acontecer na segunda-feira que vem. Então amanhã é o culto dos homens e na próxima segunda é o culto das mulheres, às 20 horas. Vem participar com a gente, Deus tem algo tremendo para as nossas vidas, amém? Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3 diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Somente até aqui. Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Então vamos pedir isso para Ele? Feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você. Papai, nós estamos nessa casa tão agradecidos pelo privilégio, pela liberdade que nós temos de estarmos aqui. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. E porque essa graça nos alcançou, nós podemos estar aqui hoje, Senhor. E nós não estamos aqui para ouvir um discurso humano, nós não estamos aqui para cantar canções apenas. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Deus das nossas vidas, para adorarmos aquele que é, que era e que há de vir. E nós estamos aqui, Senhor, sedentos e desejosos de ouvir uma palavra vinda do céu. E eu não posso fazer isso, Senhor. Não há nada em mim que possa fazer, mas o Teu Espírito pode ir além das minhas palavras. E é isso que eu quero te pedir, que o Teu Espírito traga uma palavra rema, uma palavra revelada do céu, que possa nos mover do lugar onde nós estamos, para que nós possamos viver o Teu querer e o Teu realizar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu amo esse versículo, porque ele traz uma revelação tão preciosa de Deus para nós, que a Bíblia, até aqui, ela estava acontecendo, a história estava acontecendo. Nós vemos aqui Deus se relacionando com Noé, nós vemos Deus se relacionando com Abraão, mas pode deixar projetado um pouquinho o versículo 3 para nós aqui também. Mas quando Deus aparece a Abraão, Deus diz algo para Abraão. Ele fala assim: olha, eu já fui conhecido de várias maneiras, e eu fui conhecido por Abraão, e a Isaque e a Jacó, que são os pais, o pai da fé, as pessoas que tinham uma aliança com o Senhor. E ele fala assim: eu apareci a eles como Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, Deus ele vem falar para Moisés uma coisa muito interessante. Ele fala: mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Sabe o que esse texto mostra para mim? Esse texto mostra para mim que, embora nós conheçamos ao Senhor, o Senhor ele sempre tem mais para nos dar, amém? Mas também que existem formas de nós nos relacionarmos com o Senhor. E Deus, ele vem, pode tirar, obrigada. Ele vem apresentar-se agora a Moisés de uma maneira muito interessante. Ele vem se apresentar como o Senhor. A tradução desse o Senhor é Yahvé, é o Deus que é, aquele que é. Então eu quero dizer algo para você. O nosso Deus, ele é. O primeiro encontro que Deus tem com Moisés, Moisés fala assim: mas quem? Eu vou dizer o quê? Quem me enviou? E ele vai falar, e Deus diz assim: eu sou. Então, muitas vezes isso é meio intrigante para nós, porque nós temos algumas maneiras de nos relacionarmos com o Senhor. Mas a maneira como que nós vemos ao Senhor vai determinar o nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, quando você fala em Deus, o que você pensa? Se você pensa em Deus como o velhinho da barba branca, com um cajado na mão, que vai bater em você no seu primeiro erro, você tem uma visão de um Deus carrasco. Ou seja, não é um Deus com quem você pode abrir o seu coração. Se você tem uma visão de Deus como mesmo esse velhinho bondoso, você muitas vezes tem uma visão de um Deus permissivo. Então você fala: ai, mas isso Deus perdoa, uma mentirinha Deus não liga. Entende? A maneira com que nós vemos a Deus, ela determina o nosso relacionamento com Ele. Porém, biblicamente, baseado até nesse texto que nós lemos aqui, eu quero dizer para você que existem apenas duas formas de nós nos relacionarmos com Deus. E a primeira forma, nós nos relacionamos com Deus pelo que Ele faz.
Você viu que Deus ele fala aqui para Moisés, falou, olha, eu fui conhecido por eles como Deus Todo-Poderoso. O que é um Deus Todo-Poderoso? É um Deus que faz todas as coisas, que pode fazer todas as coisas. Então, Abraão, ele precisava de uma intervenção desse Deus. Agora, será que Moisés não precisava? Precisava também. Mas, acima de tudo, queridos, quando nós entendemos que existe um outro nível de relacionamento com Deus, a gente sai desse relacionamento de um Deus que faz para um relacionamento com o Deus que é. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós temos duas maneiras de nos relacionarmos com Deus. Ou nós nos relacionamos com o Deus que faz, ou nós nos relacionamos com o Deus que é. Quando nós olhamos para a história de Moisés mesmo, nós vamos ver que ele é uma das pessoas que mais viu milagres no Antigo Testamento. Moisés, ele não só viu, mas ele viveu e foi usado por Deus para que os milagres fossem feitos. Só que nós percebemos que o coração de Moisés não estava nos milagres. E por que a gente percebe isso? Porque na primeira oportunidade que Moisés tem, ele pede algo para Deus. E o que Moisés pede? Mais um milagre? Não. Ele fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver quem o Senhor é. Moisés é aquele que a cada momento na sua vida vai entrando mais profundo na nuvem. Ou seja, ele vai entrando mais profundo no relacionamento com Deus. E olha que coisa interessante. Todo aquele povo, teoricamente, quase 1 milhão de pessoas. Nós tínhamos lá 600 mil homens. Esses dias eu estava tentando explicar isso para os meninos. E comparar com a população de Bragança, que tem 170 mil pessoas em Bragança Paulista. Então nós estamos falando que eram várias cidades de Bragança Paulista no meio do deserto. E aquelas pessoas, elas viam os milagres, mas o povo se relacionava com Deus pelo que Deus fazia. E o que acontece quando a gente se relaciona com Deus pelo que Ele faz? A gente se alegra quando o milagre acontece, mas a gente se entristece e vive uma vida de frustração e chateação quando as coisas não acontecem como a gente quer. A gente vê Miriam tocando tamborins, cantando. Nós vemos as mulheres seguindo Miriam, nós vemos o povo celebrando. Mas quando não tem água, o povo começa a murmurar. Nós vemos que quando o pão vem, eles fazem uma festa. Mas daqui a pouco, eles já estão enfadados do pão. Queridos, quando nós nos relacionamos com Deus pelo que Ele faz, algo da nossa natureza, que é a instabilidade, nós somos pessoas muito volúveis. Um dia nós estamos empolgados, não é assim? Tem dia que a gente fala, nossa, hoje se deixasse eu passava, eu não queria nem vir embora, eu queria adorar o Senhor. Mas tem dia que há uma preguiça para vir na casa do Senhor. Tem dia que a gente quer orar, quer ler a Bíblia, mas tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que a gente quer servir, que a gente quer falar assim, não, eu quero servir, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu vejo aqueles projetos, eu quero participar, mas tem dia que a gente fala, eu não. Nós temos essa oscilação, isso faz parte da nossa natureza humana. Quando nós nos relacionamos com Deus pelo que Ele faz, nós estamos sujeitos a essas vulnerabilidades. Por quê? Porque nós não entendemos claramente os caminhos do Senhor. Quero dizer algo para você. Você vai viver momentos na sua vida que você não vai entender o que Deus está fazendo. E quando a gente não entende o que Deus está fazendo, muitas vezes o nosso coração se frustra. A gente fica inquieto, a gente fica agoniado. E é isso que acontecia com o povo, e é por isso que o povo se perdeu. Quando a gente olha para Moisés, no entanto, a gente vê Moisés com a tenda do encontro. Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que Moisés construiu a tenda do encontro. Por quê? Porque ele teve um relacionamento, ele teve um encontro e ele começou a se relacionar com o Deus que é. E o Deus que é, Ele é santo todos os dias, Ele é digno todos os dias, Ele é fiel todos os dias. Não importa se eu estou triste, não importa se eu estou cansado, não importa se eu estou frustrado, não importa se eu estou decepcionado, Ele continua sendo o mesmo. E essa é a grande diferença, e é aquilo que vai nos sustentar na nossa vida. Meu irmão, se você não passou ainda, eu não estou profetizando sobre a sua vida, mas eu quero te alertar. Você vai ser frustrado em algum momento da sua vida e do seu ministério. Se você não foi ainda, eu quero te avisar, você vai ser ofendido. E você vai parar ou vai continuar? Com base no relacionamento que você tem com Deus. Se o seu relacionamento com Deus é com base no Deus que faz, sabe o que vai acontecer?
você vai olhar para você. Então Deus não está fazendo aquilo que você gostaria. Deus não está fazendo as coisas que cabem no seu entendimento. E aí então nós nos tornamos presa fácil para sermos frustrados, para sermos ofendidos. O segredo que nós vemos na vida de Moisés, o segredo que nós vemos não só na vida dele, mas na vida de Daniel, que nós vemos na vida de Davi, é que esses homens, eles tinham um relacionamento com o Deus que é. Eles entendiam isso. Embora isso possa parecer uma frase tão simples, o segredo é que estes homens buscaram conhecer a Deus pelo que Ele é. Falando então de forma simplista, nós só temos esses dois caminhos para o nosso relacionamento com Deus. Então, o mais comum é a gente se relacionar com esse Deus que faz. Só que quando nós adoramos a Deus pelo que Ele faz, queridos, você sabe que esses dias o Senhor me chamou a atenção para uma palavra. Existe uma palavra em inglês que quando a gente traduz, ela significa merece, né? Em algumas canções está assim, Jesus merece o nosso louvor. E o Senhor me chamou a atenção para aquela palavra, porque o que é merecer para você? Quando alguém faz uma coisa boa, você fala, você está merecendo isso, então eu vou te dar, não é isso? Quando seu filho faz uma coisa boa, você fala, você está merecendo, então eu vou te dar. Muitas vezes nós tratamos a Deus dessa forma. Deus, você está merecendo minha adoração, entende? Então eu vou te dar. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus merece a nossa adoração, não é por causa do que Ele está fazendo, é por causa do que Ele já fez. Por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, porque Ele se tornou digno, Ele está sentado à direita de Deus. Então, independente do meu sentimento e do seu sentimento, independente das nossas, das circunstâncias que nós estamos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós olhamos e falamos, Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer aquele que é, e nós começamos a adorar aquele que é, a nossa fé, ela vai sendo estabelecida no lugar certo. É possível que muitas vezes a gente entre até, seja ativo na obra do Senhor por um tempo. Mas quando o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no que Deus faz. Quando você se frustrar, veja, eu não estou dizendo se você se frustrar. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar. Pastora, que absurdo. Queridos, nós lidamos com pessoas. E ainda que nós não lidássemos com pessoas, muitas vezes Deus nos permite passar por situações para Ele provar o nosso coração. Então eu quero dizer de novo, quando você se frustrar, você vai desistir de adorar ao Senhor. Quando você se frustrar, você corre o risco de se ofender com facilidade. E esse ofender não é só, sabe o que é uma pessoa ofendida? Ela é uma pessoa ferida. Quando você se relaciona com Deus pelo que Ele faz, você acha que as coisas ao seu redor têm que acontecer conforme for o melhor para você. Pastora, mas lá Romanos 8:28 não diz que todas as coisas cooperam para o meu bem? Então Deus está trabalhando para o meu bem, Ele está trabalhando para eu sorrir. Não. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, mas Romanos 8:29 diz que é para que você e eu sejamos feitos à semelhança de Jesus. Então, se Deus precisar apertar o seu dedo, se Deus precisar que uma circunstância seja de frustração para você, para moldar uma área da sua vida, para te tornar a semelhança de Jesus, isso vai concorrer para o seu bem. Só que quando nós nos relacionamos com Deus pelo que Ele faz, a gente não entende isso. Então, a gente não está disposto a ser moldado, a ser transformado. Pelo contrário, as coisas têm que ser do meu jeito. As coisas têm que ser do jeito que eu acredito, do jeito que eu gosto. Porque se não for assim, eu espirro, eu saio fora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ser tocado pelo Senhor, se você quer ser um adorador que encontra o coração de Deus, está na hora de você pedir para o Senhor te ajudar a ver aquele que é. Porque quando nós começamos a nos relacionar com Deus pelo que Ele é diferente. Você já viu alguém decepcionado com Deus? Eu estou decepcionado com Deus. Sabe por que nós nos decepcionamos com Deus? Porque nós não entendemos os seus caminhos. Mas eu quero dizer algo para você, nós nunca vamos entender todos os caminhos do Senhor.
Sabe por quê? Nós vamos ler daqui a pouquinho. Você vai ver que a mente do Senhor, ela é impenetrável. Você vai perceber que a mente do Senhor está acima de tudo. Quantas pessoas olham para Jesus na cruz? Hoje nós estamos aqui na mesa da ceia do Senhor. Quantas pessoas olham para Jesus na cruz e falam: ai, coitadinho de Jesus. Bateram em Jesus, mataram Jesus, mas estava nos planos do Senhor. Foi projeto de Deus. Quem, em sã consciência, olharia para aquele momento da cruz e poderia olhar para aquele momento e falar: é da vontade de Deus? Mas era da vontade de Deus. Isaías diz: foi do agrado de Deus moê-lo. Pelas nossas pisaduras, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele precisava passar por isso. Romanos capítulo 6 diz que era necessário que ele viesse em carne, para que na carne o pecado fosse condenado. Então, meu irmão, qual homem, quem poderia entender a mente do Senhor? Então não pense que você e eu vamos entender a mente do Senhor. Meu irmão, quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para as circunstâncias que vêm para te moer, pare e pense se você não está se relacionando com um Deus que faz. E porque as coisas não acontecem como você quer, como você gosta, você pode se permitir ofender e ficar decepcionado com as pessoas e decepcionado com Deus. Talvez você fale: não, pastor, eu não me decepciono com Deus, mas eu me decepciono com as pessoas. Mas quando você tem um relacionamento baseado em quem Deus é, nada vai te tirar, nada. Você lembra de Moisés? Você lembra o que aconteceu durante todo o período da sua liderança? Você lembra que Moisés teve a sua liderança questionada? Você lembra que teve um momento que as pessoas... Deus teve que pedir para Arão pegar a vara e Deus fazer florescer. Quantas vezes Deus teve que intervir porque o povo era duro, mas Moisés não se perdia porque o coração dele não estava no povo. Deixa eu dizer algo para você, abrir meu coração para você. Tem uma coisa que me frustra absurdamente quando eu ouço alguém falar que saiu da presença do Senhor porque aconteceu algo na igreja. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós sabemos quem Deus é, eu me lembro de uma coisa: quem morreu na cruz por mim foi Ele, e tudo que eu faço é por causa dEle, não tem nada a ver com pessoas. As pessoas podem sim ser canais de ferida, mas acredite, as pessoas também serão canal de cura, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Agora entenda algo, há um outro nível de relacionamento, um nível de relacionamento baseado em quem Deus é, onde nós adoramos a Deus pelos seus atributos, pela sua natureza. E quem Deus é? Ele é santo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é único, Ele é insondável, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Deus de toda a criação, Ele é o princípio de toda a criação. Nele estão escondidas todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Deus é santo. Hoje aqui pela manhã, enquanto nós levantamos as nossas mãos e o adoramos, e Ele é santo. Na segunda-feira, quando você tem um boleto para pagar e você não sabe de onde vem, Ele é santo. Hoje aqui pela manhã, quando nós nos rendemos diante da presença dEle, mas Ele é santo. Amanhã, quando alguém te fecha no trânsito e você perde o eixo, Ele é santo hoje aqui pela manhã. Ele é fiel hoje aqui pela manhã. E Ele é santo e Ele é fiel amanhã no final do dia. Quando você está acabado, cansado do trabalho, cansado de tudo, e você chega na sua casa para dar o que você tem para os seus filhos, para a sua família, Ele continua sendo santo. Ele é fiel, Ele é justo e pronto. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés. E depois Ele reforçou isso. Então, em Êxodo 6:3 que nós lemos, Eu sou o Senhor, é isso que eu sou. E foi isso que fez toda a diferença na vida de Moisés, porque enquanto o povo oscilava entre os seus sentimentos e pensamentos, Moisés estava: Senhor, eu quero ver tua glória. Mas você já viu o mar vermelho se abrir? Mas Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero a tua essência. Mas Moisés, você já viu a água sair da rocha? Mas Senhor, eu quero ver o Senhor. Mas Moisés, você já viu vir o pão do céu? Mas Senhor, eu quero ver o Senhor. Mas Moisés, você já viu as codornizes caírem? Mas Senhor, eu quero a tua glória, eu quero ver o Senhor. Essa semana eu vi o Danduque falar, um homem que eu não sei com quantos anos o Danduque está hoje, mas um homem que queima por Jesus. Queima por Jesus. Queridos, não é difícil a gente andar um ano apaixonado por Jesus.
Não é difícil nós andarmos 5 anos apaixonados por Jesus. O desafio é a gente passar pelas tempestades e continuar dizendo: vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Não é difícil a gente, em um momento de adoração, a gente cantar isso, mas o desafio é a gente crer nessa verdade. Mas quando nós entendemos e nos relacionamos com o Deus que é, nós vamos entender que não importa a circunstância que nós estamos, o nosso coração está vinculado nele, nada nos tira da presença dele, nada tira a nossa paixão por ele. A gente vai ser adoradores que tocam o coração do Pai, no meio das nossas tempestades, no meio das nossas crises, no meio de toda e qualquer circunstância. Davi entendeu isso. E sabe um salmo que Davi escreveu dizendo que o Senhor é? Salmo 23. Sabia disso? Que a palavra que Davi usa, vamos lá, em Salmo 23, eu sei que você conhece, mas mesmo assim eu gostaria de te convidar a caminhar comigo por ele. Salmo 23. Salmo de número 23, verso 1. Olha aí, o Senhor é o meu pastor. Você sabia que esse o Senhor que Davi usa aqui é o mesmo termo que Deus usou para se apresentar para Moisés, lá em Êxodo 6:3? O mesmo. Do mesmo jeito que Deus falou para Moisés: eu sou o Senhor, aquele que é. Por esse nome, Abraão, Isaque e Jacó não me conheceram. Quando Davi vai escrever o Salmo 23, ele fala: aquele que é, Yahvé é o meu pastor. Deixa eu dizer algo para você: o seu Deus não está. Porque quem está, uma hora está, outra hora não está. Ele é. Davi entendeu. Você vai parar de colocar as suas expectativas nas pessoas. Você vai parar de colocar as suas expectativas em circunstâncias. Qual que é a diferença? A diferença é que vão haver momentos na nossa vida que vai parecer que você está sozinho mesmo. Vai haver um momento na sua vida que vai parecer que nada disso tem sentido. Eu lembro, queridos, até hoje, quando eu fazia faculdade. Tem alguém que faz faculdade aqui? Tem alguns. Mas eu estava numa época da faculdade que exigia muito de mim. Naquelas épocas de TCC da vida. Aquela época que você tem que estudar tanto, que todo professor acha que você não tem mais nada para fazer, a não ser estudar a matéria dele. Sim ou não? Alguns já passaram por isso, sabem disso. E então, eu cheguei num dia, num culto de oração. E eu fiquei olhando aquele povo orar. E meu coração estava tão seco, porque eu estava vivendo em função de estudar e trabalhar, que meu coração se questionou de tudo aquilo.
Mas de repente, sabe o que me sustentava? É porque eu me relacionava com o Deus que é. Que não importava o que eu estivesse sentindo. Não importa o que você sente, não importa o que você pensa. Você sabe que Ele é verdade. Deus é o dó do diapasão. Sabe o que significa isso? Existe um aparelho chamado diapasão. E ele é aquele que é usado para afinar os instrumentos. Hoje com a tecnologia, a gente tem muitas coisas. Mas quando você dá um dó no diapasão, você pode cantar em ré. Podem colocar uma música em si. Mas o dó do diapasão é dó. Quando você entende quem Deus é, você está alicerçado numa âncora que não interessa o que aconteça. Pode vir tempestade da direita, pode vir tempestade da esquerda. Você pode ser ofendido de um lado, você pode ser traído do outro. Você não desiste de olhar para Ele, porque você se relaciona com aquele que é. Nós precisamos entender e aprender com esses homens que a diferença do relacionamento com Deus vai refletir diretamente na nossa vida. Por causa disso, porque nós somos volúveis. Queridos, um dia a gente está empolgado. Outro dia a gente está empolgado para não sair da cama. Sim ou não? Quem aqui já passou por um dia que a sua única vontade é cobrir a cabeça e não sair de lá de jeito nenhum? Só os corajosos. Eu li isso numa revista. Mentira. Claro que eu já passei por isso. Todos nós passamos por isso. Quantas vezes nós olhamos, quantas vezes nós passamos por circunstâncias tão difíceis. Mas, querido, quando eu olho para Ele, quando a minha vida está nele, eu percebo que tudo pode mudar, mas Ele não muda. Ele não muda. Olha para você, eu preciso te dizer, ainda que você não concorde, você já mudou. Se você olhar para as suas fotos de quando você era bebê, aquela coisa mais linda, igual a Renatinha que a gente apresentou hoje aqui, né? Mas depois você se tornou criança, depois adolescente, alguns ainda estão na adolescência. Depois você se tornou jovem, depois um jovem adulto. Você já viu aquelas pessoas que elas tiram todo mês do ano uma foto? Você viu como a gente vai mudando? Você sabia que a cada 11 meses o seu corpo ele faz um ciclo de transformação? Então, goste você ou não, pense você ou não, você está mudando fisicamente. Agora, se a gente muda fisicamente, imagina, querido, o que acontece conosco emocionalmente. Se nós entendermos que nós podemos nos relacionar com Deus com base no que Ele faz, nós vamos ser levados por essas instabilidades. Porque um dia Ele faz e a gente está bem, e um dia Ele não faz e a gente não está tão bem. Sabe, nós estamos diante da ceia do Senhor. Nós vamos ler esse texto hoje, quando Paulo fala, fazer isso em memória de mim. Sabe por que nós celebramos a ceia todo mês? E o Senhor fala que é para a gente fazer isso em memória dEle? É porque a gente tem que lembrar que o Evangelho é um convite para olhar para Ele, não para nós. Nós precisamos vencer isso. Porque nós precisamos focar o nosso coração, entendendo quem Deus é. Ele é o nosso lugar seguro. Quantas vezes nós não adoramos a Deus porque, embora nós não tenhamos coragem, no fundo a gente acha que Ele não merece. A gente não verbaliza, não, Deus merece. Se Ele merece, por que eu não adoro? Porque eu não estou com vontade. Deixa eu te falar uma coisa, vida espiritual, a gente não vive quando a gente está com vontade. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não fui na igreja, porque eu não estava sentindo, sabe? Não é bom a gente ir quando a gente não está sentindo, né? Isso aí é uma vida almática, uma vida guiada pela alma, meu irmão. Você tem que vir para a igreja porque você pertence ao corpo de Cristo e você entende que você precisa ser alimentado. Deixa seu rim falar, eu não estou sentindo vontade de filtrar o sangue hoje. Você é parte do corpo. Deus tem algo para fazer através de você, em você, hoje. E quando nós nos relacionamos com Deus em base em quem Ele é, nós entendemos que não tem nada a ver com o que eu sinto. Embora muitas vezes eu vou orar, eu vou te ensinar a fazer uma oração que eu faço costumeiramente quando eu vou adorar. Eu falo, Deus, captura meus sentidos. Captura meus sentidos, porque eu quero desfrutar da Tua presença. Mas vão ter dias que eu não vou sentir nada,
mas eu vou me ajoelhar diante dele, porque ele continua sendo merecedor da nossa adoração. Quero ler com você Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Achou aí? Então espere por mim, que eu me enrosquei aqui. Romanos 11, 33. E eu quero fazer algo. Eu quero convidar você a ler em alta voz comigo, aí na sua Bíblia. Nós vamos ler do 33 ao 36. Olha o que esse texto diz. Vamos lá? 1, 2, 3. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia! Pode aplaudir a palavra do Senhor, pode aplaudir a pessoa do Senhor, pode aplaudir o nome do Senhor. Agora, quem que escreveu isso? O apóstolo Paulo. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Aquele que foi açoitado, aquele que apanhava o tempo todo. Ele olhou e falou: quem pode conhecer a mente do Senhor? Ele é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, para sempre e eternamente. Para sempre e eternamente. Para sempre e eternamente. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Sabe por que Jesus disse que o Pai busca adoradores? Porque adoradores não se relacionam com Deus pelo que Ele faz. Adoradores estão querendo algo mais da presença dEle. Querem conhecê-lo mais de perto. Porque eles querem conhecer aquele que é, que era e que há de vir. Sabe por que o Pai procura adoradores? Porque adoradores não estão com os olhos nas mãos do Pai. Adoradores estão com os olhos nos seus olhos. Adoradores sabem que os olhos dele nos atraem para um nível mais profundo. Sabe de uma coisa? Eu não sei se você já se tocou acerca disso, mas Ele está nesse lugar. E sabe, Ele está nesse lugar hoje, nessa manhã, para dizer algo para você, filho, filha. Se você se relacionar comigo somente pelo que eu faço, você pode me confundir com o gênio da lâmpada. E você pode se frustrar, porque às vezes as coisas não vão acontecer exatamente como você gostaria, porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Mas se você aceitar o desafio de mergulhar no conhecimento de quem eu sou, acredite, nem Abraão, nem Isaac e nem Jacó tiveram essa revelação. E se você me conhecer por quem eu sou, você vai desfrutar da minha companhia nas tuas tempestades. E eu vou ser a âncora do seu barco. Eu vou ser a âncora das tuas emoções instáveis, inseguras. Eu vou ser a âncora da sua vida.